3. Honestidade rigorosa. August acordou devagar, como se viajasse por um véu de água translúcida. Mesmo com os olhos abertos, era como se continuasse dormindo. Estava feliz assim, ou mais ou menos assim. Olhou pelo para-brisa sujo do trailer, absorvendo ainda lentamente a mudança de perspectiva. Tudo era diferente visto do banco do passageiro. Até o início daquela manhã, nunca tinha viajado no banco do passageiro do próprio trailer. Meg não era uma motorista muito confiante. Nunca quis assumir o comando de um veículo que ela considerava uma besta super desenvolvida. Estava anoitecendo, quase escuro. A paisagem tinha a uniformidade vazia da planície do deserto da Califórnia. Quando finalmente despertou um pouco mais, ele olhou para a esquerda para o motorista e Seth sorriu. Onde estamos? August perguntou com uma voz ainda meio pastosa de sono. A pergunta o fez se sentir jovem, muito jovem, como uma criança no banco de trás de um carro. Uma criança que perguntava, já chegamos? Havia uma estranha sensação de falta de controle em não ser o adulto. Ceder o volante, o planejamento da viagem e outros detalhes para um adulto. Não estava acostumado com isso, mas descobria que não se importava. Era quase confortável entregar as rédeas. Espero não estar muito longe de Joshua Tree, disse Seth. August riu alto. Qual a graça? Acho que quebramos o recorde mundial da distância mais curta percorrida no maior tempo. Quanto teríamos demorado se você dirigisse em linha reta? 2 horas e meia? Mais ou menos isso. Não, mas por que dirigir em linha reta quando há tantos lugares para parar e escalar? Augusto olhou para trás e viu Henry em seu assento habitual, no sofá. Se é que dá para chamar alguma coisa de habitual depois de um hiato de 8 anos. Ele dormia profundamente, o queixo apoiado no peito estreito, a mão surpreendentemente grande descansando sobre as costas de Woody. Acho que vamos ter que achar um lugar fora do parque para passar a noite, disse August. Não. Como não? Fiz reservas. Ah, esperto. Posso não saber onde vamos passar a noite no restante da viagem, mas sabia que estaria aqui esta noite e nos próximos dias. E vai fazer muito calor por aqui, o que significa que amanhã bem cedo pode ser minha única chance de fazer uma boa escalada. Não queria perder um dia inteiro. August ficou vendo a poeira do deserto, lá fora por alguns instantes, pensando na sensação de liberdade de aproveitar a viagem sem qualquer responsabilidade. Não vai mesmo me dizer para onde vamos? Não. Não vou contar qual é o nosso destino final, mas vou dizer para onde vamos em seguida. August riu de novo. Deve ser Joshua Tree. Errou. Vamos a uma reunião. Encontrou uma reunião aqui? Encontrei. Fez uma lista para a viagem inteira? Não. Só liguei para o serviço de área do AA pelo celular. Vamos a essa reunião por mim? Por você ou pelos dois? Sim, disse Seth. August se recostou no banco e olhou novamente para fora, para a vegetação do deserto, pela primeira vez. Do que seriam centenas. Disse a si mesmo. Guarde isso na memória. Aproveite. Não perca um momento. Nenhuma imagem, nenhum cheiro, nenhum som. Tire proveito máximo desse verão inteiro na estrada, porque vai ser sua última vez. Você fica aqui ou vai junto? Seth perguntou para o irmão por cima do ombro. O quê? Aparentemente, Henry também demorava para remover completamente aquele véu do sono. Vamos para a reunião. Fica ou vai? Que tipo de reunião? Ah, aberta. Qualquer um pode ir. Pense rápido, cara. Acorde. Fico. Tudo bem. August abriu a porta do passageiro e usou a maçaneta da porta para se apoiar e descer. Seth saltou e correu para ajudá-lo, mas August o dispensou com um gesto. Está tudo bem. Só precisa me dar a bengala quando eu for andar. Eles seguiram juntos para o local da reunião, uma lojinha transformada em centro comunitário por uma congregação unitário universalista. Havia escurecido quase completamente, exceto pelo amplo céu do deserto iluminado em uma das extremidades. Augusto via as estrelas e rasgos de luz alaranjada através das nuvens sobre uma cordilheira. As características naturais pareciam fora de lugar com os postos de combustível e os centros comerciais espalhados sob aquele céu incrível. Seth andava devagar para acompanhar o ritmo de August. De repente, August ouviu. Esperem! Eles pararam, viraram para trás e viram Henry correndo para alcançá-los. Mudei de ideia, anunciou gritando. Também quero ir à reunião. Os três continuaram andando devagar e juntos. Poucos passos separavam o trailer do salão comunitário, mas a empreitada era lenta para August. Mais cedo ou mais tarde, ele disse a si mesmo, teria de se adaptar a essa nova realidade, aceitá-la completamente. Não gostou da ideia de ficar sozinho? Ele perguntou a Henry enquanto andavam.
Não é isso, não. Woody estava lá. Por que mudou de ideia? Henry não respondeu de imediato. Depois, parado na porta aberta, enquanto August sentia o cheiro do café e via membros do grupo em ação lá dentro, distribuindo material impresso e cadeiras, falou: Só pensei que. Ah, você sabe, tenho que conviver com o cara. August passou os primeiros 3 quartos da reunião observando Henry de canto de olho, vendo como ele absorvia a informação que recebia. Porém, não conseguiu determinar o que ele procurava. Henry não havia perdido a capacidade de estar presente sem dizer uma palavra sequer, sem trair qualquer emoção, deixando claro que estava pensando muito, mas sem transparecer o que pensava exatamente. De repente, ele virou a cabeça e encontrou o olhar de August, e o encarou. Havia algo de determinado em sua expressão, mas August nem imaginava o que ela significava. Henry se inclinou e cochichou em seu ouvido. Preciso falar com você, lá fora. August se levantou com cuidado. Henry entregou as bengalas. Ele teria pego sozinho sem dificuldade, mas as pessoas gostavam de ajudar, e não havia motivo para recusar ajuda. Eles se dirigiram à porta e Henry segurou o braço de August. Seth os observou com curiosidade moderada, mas não falou nada, também não o seguiu. Que foi? August perguntou, curioso, apoiando-se à fachada do prédio. Preciso perguntar uma coisa. Tudo bem. August sentiu o estômago se comprimir levemente, apesar de dizer a si mesmo que era nada, ou quase nada. Eu estava sentado lá dentro, ouvindo todas aquelas pessoas falarem com rigorosa honestidade. No começo, só conseguia pensar no meu pai. Fiquei pensando que, sim, ele devia estar na reunião, porque precisava disso. Mas de repente entendi. E também vou ter de ser rigorosamente honesto. Tudo bem, August falou, querendo que chegasse logo ao fim da conversa. Não pedi autorização do meu pai para viajar. August ficou em silêncio por um momento, processando a informação, mas mesmo depois de processá-la não sabia bem o que fazer com a notícia. O que ela realmente significava? Quais seriam as consequências? Viajou sem avisar seu pai? Sim. E não. Deixei um bilhete. Mas ele não sabe onde você vai? Eu disse que ia passar o verão viajando com Seth. Mas não disse que estaria comigo. Não. É claro que não. Ele não teria permitido. E não pensou em falar diretamente para ele que ia viajar com Seth? Ele teria feito perguntas, teria arrancado a verdade de mim, e nada ia me impedir de fazer tudo isso, August. Nada. August olhou para cima, para as estrelas. Elas brilhavam. Estava chocado com a quantidade e a luminosidade. Por um momento havia esquecido que estava no deserto. A luz projetada pela pequenina cidade que estavam não mudava muita coisa. Antes que August encontrasse as palavras, Henry continuou. A verdade é que não sei mentir, provavelmente, porque não minto muito. Não gosto de falar coisas que não são verdadeiras, por isso não falo. Eu podia ter mentido. Ele teria percebido, e não teria me deixado ir. E se ele chamar a polícia? Para quê? O que eu fiz de tão errado? Ele pode dizer que fugiu? Acho que não. Não se pensar que estou com Seth. Como se o nome tivesse algum poder mágico, Augusto viu Seth parar ao seu lado na noite fresca. O que foi, August? Tudo bem? Estou bem. O problema é comigo, disse Henry. Não falei com o pai sobre a viagem. Deixei um bilhete. Dizendo o quê? Seth perguntou, apreensivo. Que ia passar o verão viajando com você. Seth pegou o celular do bolso, tocou a tela com o polegar algumas vezes e ficou olhando para a tela em silêncio. Estranho, ele não ligou para mim. Por que será? Tem 3 chances para adivinhar. Ah, entendi. Ele ainda não voltou para casa. August pensou um pouco, fez um cálculo rápido, tentou definir quando os meninos haviam saído de casa. Aparentemente fazia 2 dias que o Wes estava fora de casa. Não ficou bravo comigo, Henry falou. Não fica bravo comigo, Henry falou, enquanto seguiam pela Indian Cove Road em direção ao acampamento. Os faróis do motorhome iluminavam pilhas de pedra dos 2 lados da pista, pilhas que chegavam a 10 ou 12 metros de altura. August respondeu sem tirar os olhos delas. Não estou bravo com você. Ele está falando comigo, explicou Seth. Sim, estava falando com ele, confirmou o mais novo. Eu só não quero que nada estrague nossa viagem, Henry, respondeu o irmão. E se eu tivesse falado mais, ou pedido permissão dele, não teria estragado tudo? Eu não teria lidado com ele desse jeito. Ah, larga do meu pé, Seth. Pode ser? Não vem jogar toda a culpa disso em cima de mim. Já percebeu que não me perguntou nada? E não quis saber como conseguir permissão para ver, nem
O que eu disse a ele? Simplesmente não quis saber. Essa é a verdade. E você sabe disso. Eles entraram em Indian Cove Campground, em silêncio. Seth conduzia o trailer pela estrada estreita de terra procurando a vaga com o número da reserva cujo comprovante impresso ele mantinha aberto sobre as pernas. Em um dado momento, ele parou e acendeu a luz da cabine. Conferiu novamente o número, apagou a luz e continuou dirigindo. Depois de um tempo, parou ao lado de um círculo de fogo e de uma mesa de piquenique, e os faróis iluminaram uma parede sólida de pedra vermelha. Seth estacionou, deixando uns 30 centímetros de distância entre a parede e o para-choque dianteiro do veículo. O celular dele tocou. Seth desligou o motor, apagou os faróis. Tudo em torno deles estava escuro e imóvel, e algo se perguntou por que todos os outros campistas pareciam silenciosos e invisíveis. Mais um toque. Seth tirou o telefone do bolso da camisa e a luz da tela iluminou seu rosto. É o nosso pai? Perguntou Henry, como se não conseguisse mais se conter. É, Seth respondeu com um tom solene. Mais um toque. Não vai entender? Estou pensando. O que eu falo para ele? Minto? Acho melhor. Não gosto dessa ideia. Me faz sentir que eu não sou melhor que ele. Quarto toque. Se disser a verdade, ele vai mandar a polícia atrás de mim. Ou alguma coisa. Preciso tentar. O celular parou de tocar. Augusto imaginou que a ligação havia sido desviada para a caixa postal. Ele vai pensar que estamos sem sinal, Henry opinou. É, acho que sim. Augusto ouviu a notificação de nova mensagem de voz. Estou morto de cansaço. Seth falou. Vou deixar para pensar nessa confusão amanhã cedo. E jogou o celular dentro do porta-luvas. Ele caiu em cima do saco plástico com as cinzas de Philip. 4. Escalada. August abriu os olhos e se surpreendeu ao ver o fogo vermelho do teto do trailer. Era como se, no sono, tivesse esquecido que isso podia estar acontecendo de novo. Olhou pela janela e viu o dia amanhecendo. O sol brilhava através de uma fresta na parede feita de pilhas de pedra menores e arredondadas, cada uma delas alongada e posta no sentido vertical. A luz incidia sobre os olhos de August de um jeito que ele considerava estranhamente agradável, dividindo-se em raios visíveis que se espalhavam em todas as direções. Registre, grave tudo, ele disse a si mesmo de novo, porque este é o seu último verão na estrada. Um barulho chamou sua atenção e ele viu Henry entrar na cozinha e ligar a cafeteira, que parecia estar preparada para fazer o café. Havia 2 ovos em cima da bancada, e Henry os quebrou dentro de uma frigideira sobre o fogão. Empurrou a alavanca da torradeira e 2 fatias de pão integral desapareceram dentro dela. Você se vira bem na cozinha, disse August. É, bom, sabe como é? Se não tivesse aprendido a cuidar da minha comida, já teria morrido de fome. August fez menção de sentar à mesa, mas Henry o deteve com um gesto. Não, não levanta. Não tem permissão. A menos que precise ir ao banheiro. Aí você pode levantar. Caso contrário, vou servir seu café na cama. August ficou parado enquanto Henry falava. Depois se deitou outra vez. Woody estava encolhido com as costas apoiadas em seu quadril. Por que café na cama? Porque prometi ao Seth. Ele quer que você tenha só o melhor nesta viagem. Cuidamos de tudo para você, como fez com a gente na última vez. Augusto observou a afirmação rapidamente. Depois, um pouco constrangido por abordar o assunto diretamente, fez a pergunta que queria. E o Seth? Onde está? 3 chances para adivinhar. Escalando? Escalando. Augusto viu o sol se erguer sobre formações rochosas e acariciou o pelo branco de Woody. Apreciou o silêncio até Henry trazer para ele uma xícara de café. Obrigado. Quando as coisas voltarem a ficar tão ruins. Quando as coisas voltaram a ficar tão ruins com seu pai? Perguntou. Henry fez uma pausa, coçou a testa, distraído com a palma da mão, já perto do pulso. Hum, acho que quando Seth foi para a faculdade, meu pai relaxou. Ele sempre achou que era Seth quem observava cada passo que ele dava. Mas eu também estou sempre de olho. A diferença é que Seth avisava que estava observando, e eu não falava nada. Por isso, ele se sente livre. Acho que nem se importa com o que vejo ou penso que vejo. Na minha opinião, ele só não quer ouvir nada sobre o que faz. Parece que pensa que se ninguém falar nada sobre um problema, o problema não existe. O telefone tocou de novo. É o celular do Seth, August perguntou. É o celular do Seth? August perguntou. Deve ser, a menos que você tenha um. Eu não tenho. Eu tenho um, mas não é o meu.
Mais um toque. Droga, disse Henry. Vou ter que resolver isso sozinho. Sem envolver o Seth. E pegou o celular no porta-luvas. Alô? Ah, oi pai. Desculpe. Eu teria pedido autorização, mas foi tudo em cima da hora, e você não estava em casa. Não quis perder o verão inteiro só por você não estar em casa. Uma pausa. August daria qualquer coisa para ouvir o outro lado da conversa. Não, só nós dois, respondeu Henry. Mas nesse exato momento, outros ex-campistas passaram pelo trailer bem perto da porta dos fundos, e Woody latiu alto. August cobriu o vocal do celular, mas era tarde demais. Não, disse Henry, só o cachorro. Trouxemos o cachorro porque ele quase não pode mais levantar para passeá-lo. Não, só o cachorro. Só trouxemos o cachorro porque ele quase não pode mais levá-lo para passear. Uma pausa. Não, estou falando a verdade. Escuta, preciso desligar. Estou fazendo café. Sim, prometo. Tchau. Henry desligou o telefone e correu para o fogão, apagando o fogo antes de queimar os ovos. Ficaram perfeitos, disse. Acha que ele acreditou em você? Não sei, Henry franziu a testa. Não sei nem se ele sabe se acreditou ou não. August estava sentado no sofá, já totalmente vestido, e observava Henry que lavava a louça do café com concentração quase obsessiva. August não sabia por que ele achava tão fascinante aquela atitude simples, mas intensa, talvez por ver nela dicas da pessoa em quem ele realmente se transformara. Henry levantou a cabeça de repente e encontrou o olhar de August. As mãos pararam na água com um detergente. Desculpe se estraguei tudo, disse. August deu de ombros. Não sei o que deveria ter feito. Ou o que poderia ter feito? O que você teria feito? Não sei. De verdade, não sei. August considerou a situação por um momento. Uma pausa tão longa que Henry voltou a se concentrar nas louças. Talvez tentasse mostrar como isso era importante para mim. Quanto queria viajar, tentaria convencê-lo de que era o certo. Henry balançou a cabeça com vigor. Quanto mais eu demonstrasse a importância dessa viagem para mim, maior seria a possibilidade de ele não me deixar vir. É esse o problema. Ainda não entendeu? Não, acho que não. Se você não fosse tão importante para nós dois, ele não teria tanto ciúme. Ah, August se sentiu oprimido pela constatação e não se sentiu confiante para responder. Achava estranho o comentário de Henry depois de quase não terem mantido contato, mas apontar essa estranheza não seria bom. Então, August ficou em silêncio, vendo o garoto enxugar a louça e guardar tudo no armário. Finalmente, ele falou: Não sabia que eu era tão importante para vocês. Se arrependeu do que disse assim que ouviu as palavras e se deu conta da impressão que dariam. Henry deixou de lado a tigela e a xícara que segurava e olhou para August, as mãos na cintura, a boca aberta. Está falando sério? Você é nosso herói, August. Era como um super-homem, o cara que salvou o dia. A gente te idolatrava. Como assim você não sabia? Por que não saberia? August olhou para as mãos sobre o pelo de Woody. Sentiu o rosto ficar vermelho. Não queria dizer o que tinha para dizer porque sabia que pareceria uma queixa, uma reclamação desprezível, mas havia ido longe demais para recuar agora. Bem, vocês não mantiveram contato, disse sem levantar a cabeça. Tive a impressão de que seguiram em frente. Tocaram a vida. Não que isso seja errado, na verdade. Mas Henry ainda estava boquiaberto. Está tentando me dizer que queria que a gente ficasse te incomodando? Vocês não me incomodavam. Nunca me incomodaram. Eu adorava quando davam notícias. Queria saber como estavam. Pensava em vocês o tempo todo. Henry ficou em silêncio por um momento, depois fechou a boca. Sentou-se no sofá ao lado de August, empurrando-o com o quadril. Enquanto coçava a orelha de Woody, ele disse: Droga, por que a gente acreditava nele? Henry apoiou o rosto nas mãos. August esperou que ele continuasse falando, mas logo percebeu que nada aconteceria. Seu pai? Sim, respondeu através das mãos. O que ele falou? Que a gente não devia fazer você se arrepender de ele ter levado nós dois naquela viagem. Ele perguntou como você se sentiria, sabe, se tivesse levado dois garotos desconhecidos para viajar no verão e no fim das férias descobrisse que não se livraria deles pelo resto da vida. Quem ia querer isso? Eu, August respondeu prontamente. Quem ia querer isso? Eu, August respondeu prontamente. E vocês não eram mais estranhos. Uma longa pausa. Na verdade, essa foi uma das poucas coisas que ele falou, e fez sentido, disse Henry. Em seguida suspirou, ficou em pé e voltou a guardar a louça. Sabe onde Seth está? August perguntou. Onde ele planejava escalar?
Eu consigo encontrá-lo, provavelmente. Ele disse que ia voltar 1,5 km pela estrada e seguir até o começo da trilha do escoteiro. Por quê? Queria vê-lo escalar. Ontem não tive a chance. Ah, não, você não ia gostar. Não? Não. Por quê? Ficaria apavorado. Ele não é cuidadoso? Não consigo imaginar Seth sem cuidar. Seth descuidado. Ele é tão responsável e metódico com tudo. Ah, ele é tudo isso. Sim, você tem razão. Mas estamos falando de um solo livre. Eu vou gostar de saber o que está querendo dizer? Provavelmente não. Mas podemos ir ver o Seth escalar se quiser. Não sei se consigo andar 1,5 km e voltar. Eu posso dirigir até lá. Tenho a licença de aprendiz. Só preciso de um adulto comigo. Você é adulto, mas nunca dirigiu o trailer. E daí? Meu pai ensinou a gente a dirigir no caminhão do guincho. Aquele que levou seu trailer para a oficina. Ele disse que, se a gente conseguisse dirigir aquele monstro, poderia dirigir qualquer coisa. Tudo bem, vamos tentar, com cuidado. Enquanto fazia um esforço enorme para se acomodar no banco do passageiro e pensava em sua capacidade de locomoção, Augusto falou. Acho que agora não pareço mais o super-homem. Henry sentou-se ao volante e ligou o motor, olhando em direção ao paredão de pedra à sua frente. Respondeu, aparentemente constrangido. August, não fale essas coisas. Seus superpoderes nunca tiveram a ver com suas pernas. Ah! Henry gritou quando viu o irmão, e Woody pulou no colo dele, na frente do volante, para ver o que havia causado tanta animação. Ah, que bom! August se manifestou. Ele está bem pertinho da estrada. Henry parou o trailer no acostamento estreito de terra arenosa. Havia ido bem até ali, devagar, com cuidado, sem assustar August uma vez sequer. O menino desligou o motor e ficaram sentados em silêncio. August pensou se todos naquela área do parque ainda estavam dormindo, ou no acampamento, pelo menos. Não via mais gente por ali. E lá tem sombra, Henry comentou, apontando um lugar onde uma pilha de pedras projetava uma sombra longa. August desceu do trailer com cuidado enquanto Henry levava 2 das 3 cadeiras de camping para a sombra e as instalava lá. Depois, ele voltou correndo e guiou August segurando seu cotovelo. August quase disse que não era necessário, mas pensou melhor. Talvez não fosse necessário, mas era melhor, já que o terreno era rochoso e coberto de vegetação rasteira. Seria muito fácil tropeçar ali. Quando August se acomodou na cadeira à sombra, Henry disse: Vou buscar Woody. É a água mineral. E água mineral? Pode trazer minha câmera também, Henry? Quero tirar algumas fotos dele. Está naquele pequeno compartimento da porta do passageiro. Henry se afastou, apressado. August olhou para Seth, que escalava de costas para ele. Estava perto bastante para ser identificado como Seth, mas não muito longe para o gosto de August. Ele vestia short e uma camiseta de mangas curtas, e o calçado não era muito reforçado. Pelo menos estava de capacete. Esperava que o zoom da câmera o ajudasse a ver mais alguma coisa. Seth não parecia ter percebido que era observado. Woody pulou no colo dele e lambeu seu rosto, e a câmera surgiu em seguida à sua esquerda, na mão de Henry. Obrigado. Vou deixar a garrafa de água aqui, apontou o porta-copos no braço da cadeira de August. Obrigado. August ligou a câmera e acionou o zoom, usando-o para confirmar alguns detalhes. Tinha certeza de que os olhos não enxergavam corretamente sem ajuda. Depois olhou para o lado, para Henry, que o encarava. O que foi? Por que não vejo cordas? August perguntou. Quando eu falei que era um solo livre, era a isso que eu me referia. Seth diria que estação subindo nas pedras e que isso é o suficiente isso é diferente de escalar. Mas é um solo livre. É um solo. E é livre. Eu sei que é um solo, mas você está dizendo que o livre significa sem cordas, sem ganchos, pistões, arreios, todas essas coisas que os montanhistas usam para não se matarem? É isso que significa livre no jargão do montanhismo? Ele usa tudo isso nos paredões, quando vai escalar grandes altitudes, quando escala Angel's Landing em Zion, aí ele usa cordas, é claro, e Yosemite. Se sobe The Nose em El Cap, ele usa cordas. Seth idolatra os montanhistas que fazem grandes escaladas sem cordas, mas ele mesmo não faz. Mas aquilo ali é pouco para ele, subir nas pedras, e é só um aquecimento. Ele está, não sei, até chegar ao topo, uns 12 metros? 9, talvez, ou 10. Dá para quebrar a coluna caindo dessa altura. Ele pode cair, bater a cabeça e morrer. Seth não cai nunca, o que não significa que nunca vai cair.
August, Henry falou, um exemplo de paciência aplicada. Duas coisas. Primeira, perceba que estou no chão na maior parte do tempo. Não sou eu que está a 10 metros de altura. Segundo, eu avisei que você não ia gostar de ver isso. Não pode dizer que não foi avisado. August suspirou e olhou pela câmera outra vez. Tirou algumas fotos. No que ele está se segurando? Só vejo pedras lisas. Tem fendas pequeninas. Às vezes são largos o bastante para ele enfiar as pontas dos dedos. Ou aquelas saliências que a gente nem vê, mas que servem de apoio. Isso é assustador. Não para ele. E, correndo o risco de ser repetitivo, eu avisei. Um momento depois, Seth chegou ao topo da enorme formação rochosa, alongando-se e fazendo um giro de 360 graus. Ele os viu e acenou, descrevendo um grande arco sobre a cabeça. August respondeu com um pouco mais de reserva. Graças a Deus ele conseguiu. Seth sempre consegue, disse Henry. August estava ansioso para ver como Seth ia descer, mas observá-lo não respondia a muitas perguntas. Ele desapareceu do outro lado do cume das rochas. Alguns minutos depois, apareceu andando na frente delas, com os pés novamente no chão. Augusto esperava que Seth caminhasse em linha reta para a sombra onde ele e Henry estavam sentados. Por isso tentou pensar em alguma coisa positiva para dizer sobre a escalada. Mas não encontrou nada, e nem tinha importância, porque Seth não foi ao seu encontro. Viu outra formação rochosa e começou a subir pelo paredão vertical, aparentemente sem qualquer proteção. Ah, August falou. Em parte para Henry, em parte para si mesmo, e olhou para a câmera que mantinha no colo. Acho que preciso tirar mais fotos dele. Seth vai gostar. Ele não tem boas fotos das escaladas que faz. Os caras que escalam com ele nunca se incomodam com isso. Nem levam uma câmera. Uma vez ele me levou a Pinnacles e eu devia tirar as fotos do chão, mas não sou um fotógrafo talentoso como ele é. As fotos ficaram boas, só isso. Nada que se aproximasse dos padrões do Seth. August usou o zoom e viu que Seth estava quase na metade da subida. E também viu que havia pouco em que segurar, o que o fez suar frio. Assim, estava esquentando. Sim, estava esquentando, mas o calor que sentia era diferente. Mesmo assim, se esforçou para tirar algumas fotos boas. Depois deixou a câmera de lado para não ter de ver a escalada em detalhes tão apavorantes. Vamos. Ainda tenho a sensação. Depois deixou a câmera do lado para não ter de ver a escalada em detalhes tão apavorantes. Ainda tenho a sensação de que estou prestes a vê-lo cair e quebrar todos os ossos do corpo. Depois de um tempo, isso passa, Henry respondeu, enquanto coçava as duas orelhas de Woody. Mas algo sentia que, apesar de Henry ter superado essa sensação, talvez ele nunca superasse. Quando Seth chegou, aproximou-se das cadeiras de acampamento, segurando o capacete embaixo de um braço e suando muito. Eram quase 10h30. A sombra havia encolhido, forçando Henry e August a se ajustarem perto das pedras, e August enxugava a testa com a manga da camisa de um jeito quase obsessivo. August está surtando, disse Henry. Por quê? Seth perguntou, como se August não estivesse bem ali para responder. Por causa da sua escalada. Eu achei que foi ótima. Eu esperava te ver com as cordas. Ah, mas isso é coisa pequena, August. Eu só subi nas pedras. Mas, sem nenhum equipamento, protestou August. Eu tenho equipamento. Orgulhoso, Seth mostrou o capacete. E também girou o cinto e puxou para frente um saquinho aberto. Calcário para os dedos. É o suficiente para o que eu estava fazendo. Nem foi tão alto. Mais uma vez, Henry respondeu por August. Ele acha que foi alto bastante para quebrar a coluna, ou talvez... ou alguma coisa assim. O pai ligou. Falei com ele. Menti para você. Não ter que mentir por mim. Mas ele ouviu Woody latir, então, quando falar com ele, não esqueça que trouxemos o Woody. O August não veio. Eu não ia esquecer esse detalhe. Você acha que ele acreditou no que disse? Não sei. Acha que ele tem como conferir? Não sei. Seth olhou para August, e Henry sentiu a direção de seu olhar. Acha que ele vai criar problemas para nós, August? Não sei, ele respondeu. A fogueira estalava e crepitava, soltando uma fumaça leve que subia para o céu claro e estrelado da noite do deserto. Augusto ouviu as pessoas acampadas ali perto, mas era como uma presença abafada. Como se um muro invisível o cercasse e tornasse menos importante do que existia fora desse mundinho onde estavam. Memorize cada detalhe, lembrou. O último verão de fogueiras em acampamentos. De repente, August lembrou claramente de outra fogueira em outro acampamento.
a que eles e os meninos haviam feito naquela primeira noite em Yellowstone, o fogo em que jogaram o primeiro punhado das cinzas de Philip. Por que não espalharam as cinzas que Seth fez questão de trazer? Se não as jogassem ali, onde mais jogariam? Estou cansado de ficar sentado, disse Henry. Estou cansado de ficar sentado, disse Henry. Vou levar Woody para dar uma volta. Finalmente, o calor diminuiu. Como vai... Como vai ver por onde anda? August perguntou. Vou levar a lanterna de cabeça do Seth. Ele se levantou e limpou a terra da bermuda. Cuidado com os coiotes, disse Seth. Engraçadinho. Henry respondeu. É sério. Henry balançou a cabeça e saiu do círculo. Deixou Seth e August com as palavras que paravam no ar desde aquela manhã. Há quanto tempo está escalando? August perguntou. Praticamente desde que você me levou para casa, naquele mês de setembro, quando eu tinha 12 anos. Construí uma parede de escalada no fundo da oficina. Treinava 5 horas por dia. Depois, quando comecei a dirigir, foi atrás do que era real. Parede de verdade. Você nunca me contou. Só tentei evitar o que estamos fazendo agora. Os dois olharam para o fogo em silêncio por um tempo. As chamas eram mais fortes agora, e algo sentia o calor no rosto, nos olhos. Eu me sinto responsável por isso. Por quê? Porque te levei a Zion e te coloquei naquele ônibus de onde descemos para ver as montanhas que escalavam Angel's Landing. Caramba, August. Pensei que eu fosse o responsável obsessivo. Acha que mais cedo ou mais tarde eu não teria encontrado um lugar para escalar? Com alguém escalando? August não respondeu. Os dois olhavam para o fogo. É meu meio de vida, August, Seth acrescentou depois de um período de silêncio. Não, não é. Como assim? Acha que não sei como que ganha a vida? Obviamente não. Você ganha a vida com um trabalho. Não tem um trabalho nesse momento. Não está entendendo, Seth. Não sabe o que significa meio de vida. Não é o que te mantém vivo. É como você garante seu sustento, o que te alimenta e te mantém vivo. Não parece ser o que deveria ser. Às vezes a língua é estranha. Acho que é. É sua. É sua raison d'être. Uau, nossa língua é bem estranha mesmo. Isso é francês, na verdade. Eu sei, estava brincando. Ah, e sabe o que significa? Acho que o significado é o mesmo que eu atribuía para o meio de vida. Significa motivo para existir. Mas ainda acho que uma atividade física não deve ser a razão da sua vida. Silêncio. Depois, Seth respondeu. Só sei que isso é o que me faz sentir, sabe? Eu. Sabe quando você trabalha ou vai à escola e repete as mesmas coisas todos os dias? Vai trabalhar para... Vai trabalhar, volta para casa, come, lava a roupa suja. Vai dormir. E de repente percebe que os dias estão passando muito depressa e começam a ficar iguais. E aí começa a sentir que não pode ser assim. Não pode ser só isso. Isso não pode ser, sabe, a vida. Tem que haver mais. É isso que escalar representa para mim. É o mais. Aquela coisa que me faz sentir que a vida é suficiente. Eu sei que está entendendo, August. O que faz sua vida parecer suficiente. August suspirou profundamente, querendo ter uma resposta boa, imediata. Minha vida tem sido bem tranquila. Mas você sempre viajava no verão, todos os anos. Esse é o seu algo mais, certo? Acho que sim. Então, entende o que quero dizer. August suspirou de novo. Só não consigo imaginar que vale a pena trocar a vida por isso. Não sabe se vou trocar a vida por isso. E você não pode ter certeza de que não vai. Motoristas morrem, August. Tem ideia de quantos riscos já correu? Milhares de quilômetros na estrada todo ano? Todos os verões. Pessoas morrem na estrada. As motoristas olham para o que eu faço e dizem: Ah, meu Deus, você pode morrer. Depois entram no carro e dirigem sem pensar em nada. Alguns dirigem a 120 por hora. Alguns nem usam cinto de segurança. Não porque é mais seguro, mas porque parece ser mais seguro. Porque eles estão acostumados com isso. Se pudéssemos analisar as estatísticas, aposto que descobriríamos que muito mais gente morre na estrada a caminho de Joshua Tree do que lá, escalando pedras de 10 ou 12 metros de altura. Mesmo assim, você não diria: Seth, por favor, não entre naquele carro, é muito perigoso, você pode morrer. Não, não acho. Acho que não diria, reconheceu August. Mas isso não mudava como ele se sentia com a situação. Entendeu, então? Ele quase disse não.
Só um não seco, mas se controlou a tempo e transformou esse não em uma resposta que não podia sequer chamar de apoio. Estou tentando entender. Quase como se já estivesse fazendo algum progresso, mas não estava.